Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite. Aplauda Ele bem forte. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Aleluia. Aleluia. Você pode dar uma forte salva de palmas. Aleluia. 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 Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por esse dia. Glória a Deus porque nós estamos reunidos aqui na presença dEle. É bom, irmão? É bom, não é? É o melhor lugar para a gente poder estar. Vitor, banda, meninos, Deus abençoe vocês. É muito bom a gente estar aqui. Hoje é o primeiro dia do nosso Projetando. Amém, irmãos? Quem está com expectativa no coração aí? Deixa eu ver. Uau. Eu vou perguntar de novo para te dar uma segunda chance para você fazer muito barulho. Amém ou não? Quem está com muita expectativa no coração aí para aquilo que Deus vai fazer nessa noite? Então dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Aplauda Ele bem forte. Aleluia, Deus é bom. Amém. Coloca para mim o banner, Marquinho, do Projetando. Nós estamos no nosso primeiro dia. Hoje a gente está recebendo um amigo incrível. Mas nós estaremos de hoje até domingo de manhã ouvindo aqui grandes homens de Deus que têm abençoado essa nação e que têm abençoado tanto as nossas vidas. Se eu fosse você, eu não ficava de fora. Amanhã também tem às 8 horas da noite. No sábado mais cedo, às 7h30. E no domingo de manhã nós encerramos o nosso Projetando 2025. Vai ser poderoso. Este é o ano da colheita. Amém ou não? É o ano de uma grande colheita para nós. E nós vamos receber e viver coisas extraordinárias da parte do Senhor. Sabe, há muita alegria no nosso coração por estar comemorando nosso primeiro Projetando da Renovo. Nós vivemos tantas coisas nesses últimos meses. A igreja tem um pouco mais de 9 meses. E tantas coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Não há motivo para a gente ficar triste, não. O Senhor tem realizado coisas grandiosas na nossa vida. E por isso, nós estamos alegres, amém? As crianças de 1 até 10 anos, por favor, venham aqui na frente. Não quero me alongar, eu já quero abençoar as nossas crianças de 1 a 10. Venham aqui. Se você chegou e está sentado no fundo, vem para pertinho aqui, fica mais perto da gente. Tem lugares aqui atrás, aqui pertinho também. Chega mais perto. Amém? Vamos orar pelas nossas crianças. Tem as tuas mãos aí, em nome de Jesus. Vamos orar pelos nossos filhos. Senhor, nós abençoamos as nossas crianças. Nós abençoamos os nossos filhos. E nós declaramos, meu Pai, a Tua presença sobre a vida deles. O Senhor possa guardá-los, o Senhor possa incendiá-los, o Senhor possa tomá-los. Que a vida deles seja coberta, meu Pai, pela Tua nuvem de glória, pela Tua unção, pela Tua presença. Nós pedimos que o Senhor possa se manifestar de forma grandiosa na vida de cada uma delas e de sua família também. É isso que nós oramos, através do santo nome de Jesus. Amém. Beijo para vocês. Bom culto. Uma salva de palmas para as nossas crianças lindas. Amém. Esse café aqui é para o pastor Renan ou é para mim? É para o pastor Renan? Para mim não tem não? Só para ele? Para você ver que benção, irmão. Tá vendo? E eu também sou cafezeiro. Você pode me servir depois, não? Eu vou me servir depois também. Mas sem muitas delongas, eu quero chamar aqui um amigo, um irmão. Alguém que Deus gerou uma aliança no nosso coração. Que eu amo muito sentar e ouvir ele. Eu poderia ouvir ele o dia inteiro. A gente foi almoçar junto, na parte da tarde, super corrido, mas eu fui lá ver ele, e a gente ficou conversando, e eu falei, poxa, como esses tempos são preciosos e raros às vezes. A nossa correria do dia a dia é um privilégio para poder sentar à mesa e receber muita vida da parte da vida desse homem de Deus. Deus tem levado ele por essa nação, e é um amigo querido. E eu queria que você, se você puder, se colocar de pé, para que a gente possa receber nesta noite com muita alegria, para poder falar o nosso coração, para poder abrir o nosso Projetando. Receba com a salva de palmas bem forte, Pastor Renan de Melo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aplauda, Senhor. Aleluia. Faça barulho. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar, por favor. Seja Deus louvado, seja Deus glorificado essa noite. Que privilégio poder retornar, poder estar aqui com vocês
mais uma vez, nessa noite tão especial, abrindo aí o Projetando, o primeiro de muitos e muitos que hão de vir. Pastor Eduardo, o senhor é um príncipe de Deus, meu amigo. Se o senhor não pregasse, já falei isso, se o senhor não pregasse, o senhor é um exímio pregador, um grande exegeta, um hermeneuta, mas se o senhor não pregasse, a sua vida já seria uma grande mensagem. Deus abençoe muito sua vida. Foi um grande pregador quem disse isso também. Pregue, e quando for preciso, use as palavras, né? Deus te abençoe, meu amigo, muito. Estou muito feliz que eu estou acompanhado da minha esposa, a Vanessa, que cantou aqui. Essa mulher linda que Deus me deu de presente para somar com o meu ministério. Ainda estamos em lua de mel. Estou muito feliz em ver a família do pastor Eduardo, os meninos, ver a pastora Natália, Deus abençoe. Ver meus irmãos do coração aqui, Pedro e Alessandra, que eu amo demais da conta. Sou apaixonado por essa família, por esse casal. Estão cada dia mais bonitos. Deus abençoe muito a vida de vocês. Quem me dera poder estar mais perto de vocês. Deus abençoe muito também, tá? Deus abençoe todos vocês, no precioso e no poderoso nome de Cristo Jesus. Deus abençoe muito. Antes de começar a ministrar, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. 2025 será um ano extraordinário para você. Você vai entrar por essas portas com a sua família em nome de Jesus. Ofertas de gratidão vão chegar nesse altar por coisas extraordinárias que Deus fará na sua vida. Se prepare para ver coisas incríveis acontecendo. É um tempo novo de Deus para você e para a sua casa. Será um tempo de salvação. Eu vou declarar uma palavra profética aqui. Um ciclo de salvação vai se desencadear na sua casa. Um ciclo de salvação vai se desencadear no seu trabalho. Antes de eu começar a pregar, Deus trouxe gente aqui para dizer: você não está onde está por acaso. Você não foi colocado lá, você foi plantado lá para frutificar. Você foi plantado lá para germinar. Essa igreja está plantada nesse lugar porque ela vai produzir frutos e muitos frutos para o reino de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda tenho um outro compromisso hoje. Vou ministrar lá na casa do oleiro, outro amigo querido, pastor Henrique César. Então não vou me prolongar muito, mas eu preciso entregar algo que Deus colocou no meu coração para nós aqui. Por favor, se você puder e quiser me acompanhar, Lucas capítulo 14, do verso 25 ao verso 35. Estamos falando de projetar, falando de projetos. Eu quero conversar um pouco com vocês aqui sobre esse texto extraordinário, sobre Jesus. Lucas capítulo 14, do verso 25 ao verso 35. Ali está a Nova Almeida atualizada. Eu estou usando a ARC, Almeida Revista e Corrigida. Uma palavra ou outra pode mudar, mas isso não vai interferir no sentido espiritual do texto. Diz assim, está lá já, né? Obrigado, Deus abençoe. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro, do que vem contra ele com 20.000?
De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se você puder, diga amém. Tomar meu café aqui, que eu senti uma seta aqui, né? Já estava tudo combinado com o Marco, pastor. Já tá, no meio do caminho já tinha um complô armado já. Quero ministrar sobre esse texto. Como nós estamos falando de um projetando, esse texto, além de ser doutrinário, além de ser um texto mais teológico, também é um texto profético, porque fala de começar e terminar. Eu quero declarar que tudo que você começou, você vai concluir em nome de Jesus. Você não vai deixar nada pelo meio do caminho. Então me empresta aí o máximo da sua atenção para eu poder compartilhar com você o que está por detrás desse texto. Nós lemos aqui palavras de Jesus à multidão, 3 parábolas que Jesus conta. Mas essas parábolas, elas estão inseridas dentro de um contexto. Isso aqui é regra básica. O pastor de vocês é um grande biblista, vocês sabem do que eu vou falar aqui, não é nenhuma novidade. Você não pode extrair uma lição de um texto se você antes não analisar o contexto desse texto. Então, é muito importante saber quando foi dito, quem disse, por que disse, o que levou o autor a escrever aquilo. E essas 3 parábolas que Jesus contou aqui, a do rei que começa, a do homem que começa a edificar a torre, a do rei que sai pelejar contra outro rei, a do sal. Essas 3 parábolas estão inseridas dentro de um texto, dentro de um contexto muito interessante. Que contexto é esse? Se você quiser me acompanhar, acredito que pode, os irmãos vão colocar na tela também. Capítulo 14 de Lucas, escute isso aqui. Em toda a narrativa do capítulo 14, e eu vou abordar ele de maneira bem rápida e objetiva, mas é muito importante eu fazer isso, antes de você entender o peso dessas parábolas. Todo o capítulo 14 de Lucas tem uma narrativa. E nessa narrativa Jesus faz um combate. Jesus faz um combate a o quê? O que Jesus está combatendo no capítulo 14? Jesus está combatendo a falsidade. Aguça o ouvido para isso. Capítulo 14 de Lucas é um combate claro de Jesus contra a falsidade. Pelo menos aqui, 5 tipos de falsidade que Jesus combate no capítulo 14 de Lucas. Que falsidades são essas? Aguce bastante o ouvido. Para começar, nós temos que entender. Capítulo 14, a partir do verso 1, fala da cura de um homem hidrópico, um homem que sofria de hidropsia, ou hidropsia, como você queira. O que é isso? Uma doença que acumulava água nas juntas do corpo. E Jesus vai curar esse homem. Mas em que contexto Jesus vai curar esse homem? O capítulo 14, a partir do verso 1, diz que era um sábado, e Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para comer pão. Um homem, um fariseu, um religioso, convida Jesus para comer pão na sua casa. Jesus vai, Jesus aceita o convite. E o verso 1 de Lucas 14 diz que todos estavam observando Jesus. Isso aqui era muito comum. Convidavam Jesus para os ambientes e ficavam todos atentos no que ele ia falar e no que ele ia fazer. E aí o verso 2 diz que naquele ambiente, preste muita atenção, é a casa de um religioso. Sem querer ser chato, mas eu quero muito que você fixe essa mensagem na sua mente e no seu coração. Jesus está na casa de um religioso. Jesus está na casa de um religioso, de um fariseu. De um fariseu. E naquele ambiente, cheio de religiosos, com Jesus presente, há um homem enfermo, morrendo aos poucos, com acúmulo de líquidos nas juntas do seu corpo. E aí no verso 3, Jesus vendo que o ambiente é um ambiente religioso, que existem homens religiosos, em que eles discutem sobre o Pentateuco, discutem sobre o Antigo Testamento, estão discutindo sobre o Antigo Testamento. Existe um homem enfermo naquele ambiente de religião. Existe um homem enfermo naquele ambiente religioso. E aí no verso 3, Jesus toma a palavra, como ele sempre faz, e diz o seguinte, aqueles doutores da lei, está no verso 3, ele fala assim, é lícito curar no sábado? Eu posso curar no sábado? Ou seja, é lícito alguém fazer bem a outra pessoa no sábado? Porque todos nós sabemos
da rigidez que os fariseus colocaram sobre as 613 leis que Deus deu a Moisés. Eles incrementaram os seus preceitos. E no verso 4 do capítulo 14 diz que todos eles se calaram. Ninguém pôde responder a Jesus, porque a pergunta que Jesus faz não é para eles responderem, é para eles pensarem, uma pergunta retórica. É para induzir o interlocutor a pensar. Jesus tem essa mania. Ele faz perguntas não para saber a resposta, ele já sabe a resposta. Ele faz perguntas para nos induzir a pensar, para nos fazer pensar. E ele pergunta àqueles religiosos. Tem um homem enfermo no meio deles, é um ambiente religioso. E ele pergunta, vem cá, já que vocês entendem tanto de religião, é lícito eu curar no sábado? É lícito curar alguém no sábado? E todos eles ficam calados. Porque o que eles vão defender? Não tem como responder essa pergunta. E aí o verso 4 diz que Jesus toma aquele homem, cura ele e o despede. Depois de Jesus curar aquele homem daquela enfermidade, Jesus então aplica a lição. Ele vai começar a combater a falsidade. Eu já digo que tipo de falsidade ele vai combater. Verso 5 e verso 6, ele fala o seguinte, Lucas 14, verso 5 e verso 6. E disse-lhes, qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tira logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. O que Jesus está combatendo aqui? Aguça o ouvido. Jesus está combatendo a falsa piedade. A falsa piedade. Por quê? Porque é um ambiente religioso, de homens que se diziam espirituais, há alguém enfermo, e ele sabe que eles vão criticá-lo por curar um homem no sábado. Aí Jesus cura o homem e depois diz o seguinte, qual de vocês aqui, que se um boi ou um jumento cair num poço, e eu amo a pedagogia de Jesus, ele não diz cair num buraco, ele diz cair num poço, porque poço tem água, buraco não. Por que ele fala jumento e boi? Porque o jumento era animal de trabalho, o boi, além de animal de trabalho, também era para alimento. Então Jesus está dizendo o seguinte, não pode curar ninguém no sábado, mas se o jumento de vocês ou o boi de vocês cair no poço e começar a morrer afogado, vocês correm lá e tiram ele. Mas agora tem um homem sendo afogado aos poucos aqui, ninguém faz nada? No meio de vocês tem alguém morrendo aos poucos e ninguém faz nada. Então vocês dão mais importância para o que é o animal de trabalho e o animal de alimento do que o irmão semelhante a vocês? Jesus está combatendo a falsa piedade. Primeira coisa que Jesus combate no capítulo 14 é a falsa piedade. Depois ele vai combater o quê? Lembre-se que ele está num ambiente religioso. Ele vai combater a falsa popularidade. Como? Redobre a atenção, eu preciso ler para você. Do verso 7 ao verso 11. E disse aos convidados uma parábola. Que convidados são esses? Os que estavam na casa do doutor da lei. Preste atenção. Os mesmos que viram ele curar o homem. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, Jesus diz a eles, quando por alguém fores convidados às bodas, ou seja, à festa, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado o outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti, a ele te diga, dá o lugar a este, então com vergonha tens que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro, ou seja, assenta-te nos últimos lugares, para que quando vier o que te convidou e te diga, amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Aí Jesus usa um dos versículos que é mais mal interpretados por nós, que é Lucas 14, 11, ele diz o seguinte, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O que Jesus está combatendo aqui? A falsa popularidade. Ele está na festa, ele está na casa do fariseu, e ele vê que os outros religiosos começam a disputar os primeiros lugares. Ele vendo que aqueles homens estão disputando os lugares, os melhores lugares na mesa, o que ele fala? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, quando vocês chegarem no ambiente, não vai achando que você pode sentar em qualquer lugar, por quê? Porque pode chegar alguém mais importante que você, e aí a pessoa vai te convidar para sair. O que Jesus está dizendo? Não ache que por você ser um religioso, você é quem você não é. Não pense que você é quem você não é. Você está achando que você é muita coisa, você não é, porque sempre tem alguém mais importante que você, porque todo religioso tem mania de achar que é melhor do que os outros. Tem mania de achar que pode receber as maiores honras. Então Jesus está combatendo aqui a falsa popularidade. Não pense que você é o que você não é. Entre você se superestimar e se subestimar, é melhor você se subestimar. Aí Jesus usa o texto que nós interpretamos errado.
Jesus não disse que aquele que é humilhado é exaltado, ele disse aquele que a si mesmo se humilha, Deus exalta, ou seja, aquele que sabe que pode sentar na frente, no primeiro lugar, mas senta lá atrás, esse Deus exalta. Aquele que sabe que poderia estar em proeminência, mas ele não quer isso. Ele podia estar no holofote, mas ele não quer o holofote. Ele prefere ficar nos bastidores, lavando o prato. Aquele que a si mesmo se humilha, esse Deus exalta. Agora, aquele que se exalta, Deus humilha. Então, o que Jesus está combatendo? Primeiro, ele combate a falsa piedade. Depois, ele combate a falsa popularidade. Aí, do verso 12 ao verso 14, do mesmo capítulo, preste atenção, ele vai combater a falsa hospitalidade. Isso aqui também é lindo. Vai ter um gostinho de bezetacil, mas fica tranquilo que não vai terminar assim, não. É só para a gente entender as parábolas, nós vamos entender já. Verso 12 e verso 14. E dizia também ao que o tinha convidado, presta atenção no contexto. Ele cura o homem no meio dos religiosos, presta atenção em como eles brigam pelos melhores lugares. Depois que ele dá essa lição nesses homens, nesses religiosos, ele vai falar ao que convidou ele, ao principal dos fariseus, verso 12. E dizia também ao que o tinha convidado. Olha o que Jesus fala para o cara que convidou ele. Quem está me ouvindo, diga amém. Não, quem está me ouvindo, diga amém. Olha o que Jesus fala, Alessandra, para o cara que convidou ele. Olha o que Jesus fala para o cara que convidou ele. Jesus diz assim: e você, quando der um jantar ou uma ceia, não chama os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a te convidar e te seja recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos. Jesus está dizendo o seguinte: quando você for fazer o bem, faz por quem não pode retribuir. Porque é muito fácil abrir porta para quem pode abrir porta para você. Vou repetir, porque tem um gostinho de bezetacil. É muito fácil estender a mão para quem pode devolver a mão estendida. Difícil é fazer por quem não pode devolver o favor. Então Jesus está combatendo o que? A falsa hospitalidade. Os caras davam jantares, davam festas e só chamava quem podia retribuir. Vou chamar meu vizinho rico porque quando ele fizer uma festa ele vai me chamar. Vou chamar meu irmão que é rico porque quando ele fizer uma festa ele vai me chamar. Jesus diz: no reino de Deus não é assim que funciona. Você faz por quem não pode devolver nada para você. O nome disso é cristianismo. Então não venha querer dar uma de hospitaleiro, porque você está fazendo com segunda intenção. E aqui que está o X da questão. Ele sabe não só o que estamos fazendo, mas por que estamos fazendo. Deus vê a motivação por detrás da ação. Vou repetir. Ele vê a motivação por detrás da ação. Foi por isso que ele deu casa para as parteiras do Egito. Porque as parteiras desobedeceram a Faraó, mas obedeceram a Deus. Então ele viu que a intenção delas em desobedecer a Faraó não era afrontar a Faraó, mas era obedecer a Deus. Porque ele viu a intenção por detrás daquilo. Então Deus está vendo a intenção por que você tem feito, a intenção por que eu faço. Deus sabe a intenção com que eu subi esse altar. Deus sabe a intenção com que eu entrei naquele avião para pousar aqui em Goiânia hoje. Deus sabe a intenção com que eu vim aqui ministrar para vocês. Deus sabe a intenção porque você está sentado aí. Deus sabe a intenção porque você ergue essa mão. Deus sabe a intenção porque você faz o que faz. Eu vim declarar a palavra: vai ter uma recompensa, porque Deus sabe que você faz de coração puro. Tem alguém comigo aí nessa palavra? Me ajuda a adorar o nome de Jesus aí, porque Deus está vendo a intenção do seu coração. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Só se você puder, essa palavra vai ser profética para alguém. Provoca uns 3 aí e fala assim: ele está vendo a intenção do seu coração. Diga aí, ele está vendo a intenção. Ele sabe por que você faz. Aí tem vezes que a gente colhe coisas, pastor Eduardo. A gente começa a colher coisas, e esse é o ano da colheita. E as pessoas falam: por que está colhendo? Porque Deus viu a intenção do coração. Porque você fez sem pensar em recompensa.
Então, se você só faz por quem pode te ajudar, se você só faz por quem pode te devolver o favor, isso não é reino de Deus. Eu sou a favor do network, mas tudo tem limite. Tem hora que você tem que fazer porque não pode devolver o favor. E é o que Jesus está combatendo, a falsa hospitalidade. Quando Jesus fala isso, pastora Natália, o cara se sente ofendido, lógico. Jesus está dando uma pancada. Jesus morava em Goiânia. Ele era goiano, ele sabia lidar com essas pessoas. Jesus então dá uma pancada, brincadeiras à parte, Jesus dá uma pancada. Quando você fizer uma festa, convida quem não pode retribuir. Porque convidar seus vizinhos ricos é fácil. Quero ver convidar o cego, o coxo, aleijado, quem não vai ter nada para te devolver. Aí o cara se sente ofendido com a palavra de Jesus. Olha o que ele responde para Jesus. Verso de número 15. E ouvindo isso, aliás, um dos que estavam com ele à mesa, um dos camaradas, não o camarada, mas um dos que estavam com ele à mesa, disse assim: bem-aventurado é o que comer pão no reino de Deus. Olha o abuso do cara. Jesus diz assim: quando você convidar alguém, convida quem não pode retribuir. Aí o cara diz: mas bem-aventurado é quem senta na mesa com a gente. Bem-aventurado é aquele que come pão no reino de Deus. Por quê? Porque eles achavam que eles eram o reino. Só que reino de Deus não tem CNPJ. Reino de Deus não tem placa. O cara falou: o senhor está falando isso aí, Jesus? Mas bem-aventurado é quem se assenta no reino de Deus para comer pão. Ou seja, bem-aventurado é quem está entre nós aqui, porque nós somos os representantes do reino. Aí Jesus disse: você está achando que é representante do reino? Que segurança é essa que você está tendo? Aí Jesus vai combater o quê? Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Jesus vai combater a falsa segurança da salvação. Uau! Depois você toma um Dorflex, mas ouça essa. Um Flanax de 500, mas ouça essa. A gente tem que passar por esses textos bíblicos, não dá para fugir. Jesus diz assim: então você está achando que quem senta na mesa contigo é bem-aventurado porque você é o representante do reino de Deus. Verso 16, porém ele lhe disse, Jesus dizendo: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma, ou seja, de uma vez só, começaram a excusar-se ou dar desculpas, né? Disse o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusar. Ou seja, me tira dessa porque eu comprei um campo. Eu preciso lidar com a minha vida financeira. Não posso estar nessa mesa. Verso 19. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois. Comprei um equipamento novo e vou experimentá-lo. Preciso levar esses bois para trabalhar. Então, por favor, me coloca fora da lista. O outro disse: casei. Não posso ir, ou seja, eu tenho o meu prazer pessoal. É minha lua de mel. Eu tenho o meu prazer da minha carne. Eu não posso estar nessa mesa. Eu não posso aceitar o convite. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas a seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e pelos bairros da cidade, e traz aqui os pobres, aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Guarda isso no seu coração. Enquanto tem uns rejeitando, o chefe da família da parábola mandou chamar todos os cegos, aleijados, todos aqueles do contexto que não podiam devolver o favor, e ainda sobrou lugar. Qual o grande problema, pastor Eduardo? É que a gente acha que se mais gente chegar, a gente perde o lugar. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Pode chegar quantos quiserem, porque ainda há... Pode vir quantos quiserem, porque ainda há lugar. Sempre vai ter lugar. Sempre vai ter lugar para mais um. Se tem gente rejeitando, sempre vai ter lugar. A resposta de Jesus aqui para isso é mais ou menos o seguinte: você acha que isso aqui é reino de Deus, mas reino de Deus é isso aqui que eu estou mostrando para você. É gente que era para estar aqui, mas está mais preocupado com o trabalho, com o campo, com o prazer da vida sexual, com o casamento. E os que aparentemente não eram para estar, estão. E tem uma boa notícia para vocês: ainda tem lugar.
nenhum de nós aqui pode bater no peito essa noite e dizer, eu merecia estar aqui. Não, nós somos a segunda parte da parábola. Os cegos, coxos, aleijados espirituais, que nem tínhamos direito à salvação, mas Ele colocou a gente na mesa e falou, pode trazer mais convidado, porque ainda há lugar. E se alguém entrou aqui essa noite e ainda não se decidiu por Jesus, eu tenho uma notícia para você, ainda tem lugar nessa mesa para você, ainda tem lugar na Renovo para você, pode vir que ainda há lugar. Você está comigo nessa palavra? Você está comigo? Libera ela para uns 5 aí e fala, ó, ainda tem muito lugar. Diga aí, ainda tem muito lugar. Ainda tem muito lugar, fica tranquilo. E aí Jesus continua a parábola e disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. O que Jesus está dizendo? Você está dizendo que bem-aventurado foi quem você convidou. Na réplica de Jesus, está dizendo o seguinte, no reino de Deus, bem-aventurado foram aqueles que foram resgatados, aqueles que foram pegos na rua, que não tinham condição nenhuma de estar aqui. Você se acha digno de estar aqui, falando para o fariseu, mas bem-aventurados são aqueles que sabem que não eram dignos, mas conseguiram um lugar na mesa. Uau! O que Jesus está dizendo para esse cara? Os que achavam que tinham lugar, arrumaram pretexto e perderam lugar para aqueles que aparentemente não tinham direito à mesa. Então, nas entrelinhas, Jesus está dizendo o seguinte, não pense que você está seguro com a sua salvação, fariseu, porque no último dia, gente que você pensou que nunca ia estar na mesa, vai estar, porque céu vai ser um lugar de surpresa, irmão. Eu imagino Paulo e Estevão se encontrando, porque Estevão morreu, Paulo não tinha se convertido. Imagina os dois chegando no céu. Isso aqui estou aplicando, tá, gente? Estou conjecturando. Estevão olhando para Paulo dizendo, você ajudou me a apedrejar, depositar as capas nos seus pés, você está fazendo o que no mesmo lugar que eu? É que depois daquela pedrada, Estevão, no caminho de Damasco, eu fui resgatado e fui colocado à mesa. Céu vai ser lugar de surpresa. É o que Jesus está combatendo, a falsa segurança da salvação que aqueles homens tinham. E aí Jesus agora, a partir do verso 25 até o 35, quando ele conta essas parábolas, ele vai combater a falsa expectativa daqueles que o seguem. Por quê? Depois de ele participar desse banquete, o verso de número 25 diz o seguinte, ora, e ia com ele uma grande multidão. Nesse último bloco aqui, pastor Eduardo, e eu gostei quando o senhor falou aqui de criar expectativa, porque nós precisamos aprender sobre isso. Nesse último bloco aqui, é onde nós vamos focar a nossa atenção. Jesus havia saído da casa do fariseu, e agora ele está caminhando em direção a Jerusalém, passando pelas regiões da Pérea. Não é aula de geografia bíblica, mas Jesus está saindo de Jerusalém, indo para Jerusalém, passando pelas regiões da Pérea, e a multidão está seguindo ele. Por quê? Porque o povo quer milagre, o povo quer peixe e pão multiplicado, o povo quer ver cego enxergando, quer ver coxo andando, o povo quer ver milagre. A multidão seguia ele, só que todo mundo sabe, isso aqui é de praxe, todo pregador que usa o mínimo de Bíblia fala isso. Jesus nunca se empolgou com quantidade, nunca. Tem uma multidão seguindo ele, mas aquilo não impressionou ele, nunca impressionou. Números nunca impressionaram Jesus. O que impressiona ele não, aliás, o que ele gosta de ver é qualidade. Todo mundo sabe disso. E a maior parte daqueles homens que estavam ali não se interessavam pelas coisas realmente espirituais. Uns queriam ver milagre, outros buscavam apenas alimento, outros esperavam que ele tomasse a postura de um político, porque queriam, como ele se declarava ser e era o descendente de Davi, o Messias. O que o povo esperava? Se você lê João 6, quando ele multiplica peixe e pão, o povo queria fazer dele rei, e ele se retira para um lugar deserto. Então muita gente seguia Jesus porque pensava o quê? A qualquer hora, ele levanta um exército, igual Davi, derruba o Império Romano aqui, tira a gente das mãos de Roma, a gente para de pagar imposto para Roma, e o trono de Davi vai ser estabelecido novamente. Então muitos esperavam uma postura política de Jesus, esperavam que ele fosse estabelecer o reino de Davi. E Jesus então
entendendo esse contexto, entendendo a expectativa com que as pessoas o seguiam. Obrigado, meu mano. Entendendo a expectativa porque aquelas pessoas estavam seguindo ele. Ele vai contar essas 3 parábolas. Então, qual o objetivo dessas 3 parábolas de Jesus? A gente vai entrar na parte principal. É combater essa falsa expectativa, porque não é errado termos expectativas. O que não podemos ter são expectativas falsas. Expectativas erradas. E ele vai combater essa falsa expectativa. O que ele está falando para o povo aqui nas entrelinhas? Eu vou sintetizar. Logo no início ele fala o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer, eu já vou explicar isso, não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã, e também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que ele está dizendo aqui? O que ele está ensinando aqui? Quais são as reais intenções porque você está me seguindo? Obrigado, querido. Jesus está colocando isso aqui na berlinda porque ele está querendo saber qual a verdadeira intenção de quem está seguindo ele. Aí ele fala: olha, se alguém vier a mim e não aborrecer quem está à sua volta, as pessoas mais próximas, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. O que ele está ensinando para a gente aqui? Cuidado com as expectativas. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é muito mais um reino de esperança do que de expectativa. Repito, não estou aqui falando contra, porque eu crio expectativas. É normal do ser humano criar expectativa. Agora, guarde isso aí. As maiores frustrações que você já viveu na sua vida estão ligadas às expectativas que você criou. Obrigado, campeão. É forte. Guarde isso aqui. É para a gente pensar. Faz uma introspectiva aí, não precisa me responder não. As maiores decepções que você teve na vida foram por expectativas. Expectativas que você depositou em pessoas, em momentos, em ocasiões, em negócios. Eu vou te explicar, não que você não saiba, que eu estou pregando para um povo muito inteligente, mas eu vou te explicar a diferença entre expectativa e esperança. Qual a diferença entre expectativa e esperança? Se estiver tomando nota, toma nota aí. Expectativa está ligada a momento. Esperança está ligada a propósito. Expectativa está ligada a momento. Esperança está ligada a propósito. O que é expectativa? O cara está precisando trabalhar. Expectativa, salário de 20 mil por mês. Só que quando ele chega lá, o currículo não corresponde com o cargo. Então alguém diz assim: o salário é 2.500. Ele tem que comprar comida para colocar em casa. Então a esperança suplanta a expectativa. Por quê? Porque a expectativa era os 20 mil. A esperança é alimentar a família. A mulher fica grávida. Já viu como é que funciona? Quem é pai, quem é mãe sabe. Cria uma expectativa. É menino ou é menina? Chá de revelação e tudo mais. Quando acontece a revelação, alguém fica frustrado. Porque criou expectativa. Expectativa, menino ou menina? Esperança, filho com saúde. O importante é isso. Expectativa está ligada a momento. Esperança está ligada ao propósito. Por que nós nos frustramos muito? Porque depositamos mais expectativa do que esperança. E a Bíblia é muito clara: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Foi o que disse Jeremias em Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Talvez 2024 não foi um bom ano para você. Por quê? Porque das suas expectativas, a maior parte delas não aconteceu. Você criou expectativa que ia fechar um grande negócio e não fechou. Eu sei que Deus está falando com gente aqui. Você criou expectativa naquele relacionamento e a pessoa te abandonou. Você criou expectativa num negócio que não deu certo. Você criou expectativa numa oportunidade que não chegou. Deus te trouxe aqui essa noite, 2 de janeiro, para dizer: troque essa expectativa por esperança.
Não foi do seu jeito, mas vai ser melhor do que você pensou que seria. Isso é esperança. Eu não sei se eu estou pregando para todo mundo agora, mas Deus trouxe gente aqui para derramar um bálsamo no coração e dizer: homens frustraram a sua expectativa, mas eu sou o Deus que te encho de esperança. Vai dar certo. Pode não ser do seu jeito, na sua hora e a sua maneira, mas vai ser do jeito de Deus, na hora de Deus, da maneira de Deus, e da maneira dele é melhor. Quem está comigo nessa palavra aí, joga essa mão lá em cima, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Por quê? Porque ele pensou que você ia se frustrar de novo. Pastor, estou sentindo a presença de Deus aqui. O diabo pensou que você ia se frustrar de novo, o inferno pensou que você ia ficar triste de novo, mas hoje você sai daqui com o coração cheio de esperança. Vai ser do jeito que Deus quiser. Me ajuda a adorar Ele aí, vai. Ergue a mão, dá um glória, um aleluia, um amém. Faz um barulho de adoração. Por quê? Porque quem vai ficar frustrado é o inferno, não você, não a sua casa, não o seu ministério. Hoje você sai com o coração cheio de esperança, cheio de esperança, cheio de esperança, cheio de esperança. Ei, bate na mão de alguém assim e falou: você sai cheio de esperança hoje. Vai, vai. Você sai cheio de esperança hoje. Você sai cheio de esperança hoje. Meu amigo Pedro, é esperança que Deus coloca no seu coração. Nenhum projeto foi frustrado. Por quê? Porque Ele está no controle da situação. Encha o seu coração de esperança. Eu vou te deixar adorar a Deus aí, porque eu estou sentindo a graça dele aqui. Vai, adora, adora, adora. Enche esse lugar de adoração. Enche esse lugar de adoração. Não deu certo com aquela pessoa, Deus vai enviar alguém para resolver esse negócio. Uma porta fechou, Deus vai abrir outra melhor do que aquela. Encha o seu coração de esperança. Meu Deus, eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. Deus trouxe gente aqui, pastor Natália, para arrancar carrapichos, para curar mazelas. Você depositou tanta expectativa em coisas que não deram certo. 2024 parecia que nunca ia acabar, mas a página virou. 2025, ano de esperança. Ano de esperança. Não vai ser do meu jeito, não vai ser a minha maneira, mas vai dar certo. Então Jesus diz: olha, talvez vocês estão me seguindo com a expectativa errada. E aí eu te faço uma pergunta, irmão. Não é para você me responder, por favor, e não me tenha por mal. A maioria aqui me conhece. Mas faz uma introspectiva aí. O que tem te movido a servir a Deus? Qual o tipo de expectativa que você tem colocado no seu coração? Foi cantado aqui maravilhosamente Maria no sepulcro, João 20. Ela olha para dentro do sepulcro, mano. Os anjos estão lá e diz assim: mulher, por que choras? Ela diz: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Quando ela vira, ela vê o jardineiro, que é o próprio Jesus. Aí Jesus aumenta a pergunta. Quem está me ouvindo, diga amém. Os anjos perguntam assim: por que choras? Jesus faz duas. Por que choras? A quem buscas? Aqui está o evangelho. Por quê? Porque evangelho não é o que você busca, é quem. Você veio procurando alguma coisa ou veio procurando alguém? Vai doer, mas eu preciso falar. Por que tem gente que se frustra com a igreja? Porque foi procurando alguma coisa. Venha procurando Ele. Ele disse: ei, vocês querem me seguir? Então cuidado com a expectativa que vocês colocam nessa jornada de me seguir. E aí, o que ele está dizendo aqui para nós, eu já estou concluindo, pastor, que eu não quero ficar mais 6 meses sem vir. Meu sonho é vir pelo menos uma vez por mês.
Vai que cola, né, Pedro? Vai que cola. Olha o que Jesus disse. Eu tenho mais 10 minutos, pastor? É que os músicos subiram, eu fiquei preocupado. Na Assembleia de Deus, quando acontece, é hora de parar, você sabe, né? Tô brincando, tá, gente? Eu sei, tô brincando com vocês, tô perturbando aqui. Eu sei que aqui o nível é outro. É porque tem lugar que isso aqui é o sinal, né? Os músicos subiram, o pregador tem que parar. Eu não podia perder a ocasião. Olha o que Jesus diz: se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã, ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Deixa eu tentar explicar o que eu entendi desse texto há muitos anos atrás e tenho tentado aplicar na minha vida. Jesus disse o seguinte: quem me segue não pode temer a desaprovação. Vou repetir. Quando ele fala assim, ó, quer vir após mim e não quer aborrecer pai, mãe, mulher, irmão, irmã, esposa, filho, está com medo de ser desaprovado por quem está à sua volta? Não pode ser meu discípulo. Porque quem é meu discípulo, quem quer me seguir, não pode ter medo de desaprovação. Porque olha o nível de pessoas, nós vamos entender isso aqui agora. O nível de pessoas que Jesus cita. Ele fala, ó, pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã e a própria vida. Do que ele está falando? As pessoas mais próximas a você. Que são as pessoas que a gente mais tenta fazer o quê? Agradar. Tem gente aqui que já tem 40, 50 anos de idade e busca a aprovação do pai e da mãe até hoje. Está falando. Já casou, já é pai de filho, já é mãe, já é avô, já é avó. E ainda busca a aprovação do pai e da mãe, que não tem a ver com honra. Você pode honrar sem concordar. Jesus disse, então se você estiver preocupado com a reprovação de quem está ao seu lado, por fazer a minha vontade, você não pode ser meu discípulo. E aí parece, não é culto de ensino ou culto doutrinário, como a gente fazia na Bleia antigamente, mas parece que esse texto, ele contradiz outro. Por quê? Porque em Mateus 5,44, Jesus diz o seguinte, que nós devemos amar os nossos inimigos. Então parece que tem uma contradição, porque ele fala assim, ó, amo o inimigo, mas para me seguir aborrece quem está à sua volta, pai, mãe, irmão, mulher, filho. Vai, peraí, então eu aborreço quem está à minha volta e amo o inimigo? O que ele está querendo dizer com isso? Quando eu voltar eu explico. Na próxima eu explico, tá bom? Oi? Expectativa ou esperança, e aí agora? A palavra grega que aparece aqui para aborrecer, porque aqui está a diferença. No nosso português, aborrecer tem um significado. Por exemplo, no nosso português, uma palavra define muita coisa. Já em línguas mais antigas como o grego, latim, hebraico, é diferente. Por exemplo, no grego, são 4 palavras diferentes para amor. No Brasil, no português é uma só. Você fala assim, eu amo minha mulher, eu amo meu cachorro, eu amo essa comida. É o mesmo amor? Não, mas é uma palavra só. Você fala assim, vou tomar banho, vou tomar conta da criança, vou tomar um refrigerante. É uma palavra só, mas com definições diferentes. Aborrecer para nós aqui é o quê? Fazer raiva em alguém. Aborrecer, no grego, a palavra grega que aparece ali, é miseu. Grego não é minha área. Miseu, ou miseu, como você queira pronunciar. Por isso que Paulo, escrevendo em Romanos 9,13, ele fala o seguinte, e Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Deus fez raiva em Esaú? Não. O miseu ali, M-I-S-E-O, miseu no grego, qual o significado de miseu? Colocar em segundo plano. Então quando ele diz assim, quem quer vir após mim e não coloca em segundo plano a vontade de quem está à sua volta, para minha vontade prevalecer, não pode ser meu discípulo. Então se prepare, por quê? Porque sempre que você fizer a vontade de Deus, você vai aborrecer alguém. Por quê? Porque não dá para fazer a vontade de Deus e a vontade dos homens ao mesmo tempo. Então sempre que você fizer a vontade de Deus, automaticamente você vai chatear alguém. Automaticamente você vai contra o interesse de alguém. O que a gente aprende com isso aqui? Quando nossa prioridade for Cristo,
automaticamente desagradaremos muitos à nossa volta. Agora tem um ponto positivo nisso. Guarde isso aqui. Quando fazemos a vontade de Deus, eu me torno um discípulo de Cristo, faço a vontade de Cristo, eu vou desagradar alguém, mas aqui tem um ponto positivo. Qual é? Porque é nessa situação que eu aprendo a filtrar meus relacionamentos. Por quê? Porque quando eu imponho os meus limites, eu descubro se eu sou amado ou se eu sou apenas útil. Quando eu imponho os meus limites, as minhas prioridades, eu descubro se realmente eu sou amado ou se eu sou apenas útil. Porque se quiserem só a minha utilidade, quando eu disser não, vão embora. Mas se me amarem, vão permanecer apesar do não que eu disse. Aí Deus trouxe gente aqui, pastores, só para isso, para dizer o quê? Essas pessoas não foram embora da sua vida. Eu estou filtrando quem vai ficar. Se foi, porque não era para ter ficado. Então repare que é uma figura de linguagem aqui. Jesus está citando as pessoas mais próximas, porque são as que nós mais queremos agradar. E eu poderia falar mais sobre isso, mas eu preciso partir para a conclusão. Atos 5:29, importa agradar a Deus do que aos homens, importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí Jesus fala, olha, se você não quer aborrecer, ou seja, colocar em segundo plano a vontade dessas pessoas, e colocar a minha vontade em primeiro plano, Mateus 6:33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então se você não quer colocar a minha vontade em primeiro plano, você não pode ser meu discípulo. Você vai querer agradar mais as pessoas do que a mim, não vai dar certo. Sabe qual foi um dos maiores erros de Pilatos? Marcos 15:15. Pilatos tinha senso de justiça, ele sabia que Jesus era justo, mas Marcos 15, verso 15 diz assim, e para agradar a multidão, Pilatos mandou crucificar Jesus. O erro de Pilatos foi tentar agradar a multidão. E quantas vezes para agradar a multidão a gente desagrada a Deus? Aí tem gente que fala que José era dedo duro, porque José contava para o pai o que os irmãos faziam no campo. Só que o texto diz que Jacó amava quem? José. Então José está dizendo o seguinte, eu prefiro honrar quem me ama do que agradar quem me desonra e entristecer quem me ama. Por isso que José conta para o pai. Por quê? Porque José está mais preocupado em agradar o pai do que os irmãos. E aí Jesus diz o seguinte, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esse texto aqui, de Lucas, 14, verso 27, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, está em consonância com Marcos 8:34. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e, para começar, é aquele que quiser. Ninguém vem obrigado, vem se quiser. Agora, se quiser, tem 3 condições. Primeiro, nega a si mesmo. Segundo, toma sua cruz. Terceiro, me segue. Aqui está a tríade do Evangelho. Qual é a tríade do Evangelho? Negue-se a si mesmo, renúncia. Tome a sua cruz, assuma a responsabilidade. Me siga, fidelidade. Não existe Evangelho sem renúncia, responsabilidade e fidelidade. Eu quero o Evangelho, mas não quero a renúncia. Quero o Evangelho, mas não quero responsabilidade. Quero o Evangelho, mas não quero fidelidade. Eu não quero Evangelho. Eu quero só solução de problema. Aí Jesus disse, se você não quer fazer isso, você não pode ser meu discípulo. E aí depois ele repete no verso 33, pastor Eduardo, meu professor, ele diz o seguinte, assim qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, por 3 vezes. Entre o verso 25 e o verso 35, em 10 versículos, por 3 vezes, Jesus usa a expressão, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Por que é importante fazer essa exegese? Porque se você pegar Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, os 5 primeiros livros do Novo Testamento, por 257 vezes aparece a expressão discípulo. Por quê? Porque é premissa básica do reino de Deus, e de fazer discípulos. Só que não é de qualquer jeito. É o que ele está dizendo. Parece que ele está falando o seguinte, olha,
Se você não está disposto a parar para pensar, porque olha o que ele diz: quer vir após mim tem que tomar a sua cruz. Hoje, a gente olha para a história da cruz, a gente já sabe o final dela. Qual é o final? O Cristo ressuscitado, vencedor, venceu a morte. Mas a cruz era a pior pena de morte aplicada pelos romanos. Quem começou o processo de crucificação não foram os romanos, foram os persas. Quando Alexandre o Grande dominou o Império Persa, trouxe o método de crucificação para o Império Grego, Roma domina o Império Grego e traz o método de crucificação, pena capital. Quando Jesus disse assim, quer vir após mim? Coloca a cruz. Você tem noção do peso que isso tinha para eles? Para nós, hoje a gente já sabe o final, então dizer assim, vou carregar minha cruz, porque eu sei que Jesus já venceu ela. Agora dizer para alguém naquele tempo assim, ó, carrega a sua cruz, sabe o que Jesus estava dizendo? Se prepare para ser exposto. Por que o criminoso tinha que carregar a cruz? Para mostrar para todo mundo que ele merecia morrer. Não tinha como carregar a cruz em oculto. Então Jesus está dizendo o seguinte, para ser meu discípulo, se prepare para ser exposto, para ser humilhado, para ser envergonhado, para ser debochado, para ser preterido. Se prepare para isso. Então o que Jesus está dizendo? Pensa bem, e agora a gente vai entrar no final. Ele está dizendo, pensa bem se vale a pena ser meu. Me ajuda, pensa bem se vale a pena ser meu. É quando diz, então já que você quer vir após mim, deixa eu te dar uma ideia. Ninguém começa a construir uma torre e para no meio. Ninguém vai para a guerra e não faz a conta se com aquele exército pode vencer o exército oponente. O que Jesus está dizendo? Quer me seguir? Faça as contas antes, se está disposto a ir até o fim. O foco desse texto aqui não é nem salvação, é discipulado, é aprendizado, é renúncia. E aí tem uma frase do saudoso reverendo Billy Graham que eu amo. Billy Graham certa feita disse, a salvação é de graça, mas o discipulado vai custar tudo que você tem. A gente não paga para entrar no reino, a gente renuncia para entrar no reino. E aí fica uma pergunta para você pensar, para eu pensar, o que nós estamos dispostos a renunciar para viver o Evangelho de Cristo Jesus? Não é o que você quer conquistar, a conquista vem a reboque, é o que você quer renunciar. O que você quer renunciar para viver o Evangelho? Aí Jesus diz essas 3 parábolas, e a gente vai encerrar nelas. Ele diz o seguinte, pois qual de vós quer edificar uma torre? E a torre tinha muitos sentidos dentro daquela cultura. Edificava-se torre para vigiar a plantação, para colocar guardas em ambientes mais ricos. E aí Jesus diz, qual homem que começa a construir antes de começar a construir uma torre, não para e faz as contas primeiro, de quanto ele vai gastar. Por quê? Porque não dá para ele começar e parar no meio. Então o que Jesus está focando aqui é o seguinte, mais importante não é como você começa. Me ajuda, irmão. Mais importante não é como você começa, é como você. Porque nós estamos aqui dia 2 de janeiro. E tem uma galera no gás. E a pergunta que eu te faço é, e 31 de dezembro? Mais importante do que como você começa, é como você. O cara diz assim, Pedro, aí é a sua área. Quero ser empresário. Deus diz, legal, pode começar que eu vou mandar o recurso. Aí ele descobre que tem um demônio chamado imposto. Para cada funcionário, ele paga o mesmo valor de imposto. O salário do funcionário é o mesmo de imposto. Ele fala, gente, vou fechar esse negócio. Porque ele não fez as contas antes. O cara quer casar. Mas ele descobre que ele vai casar com alguém completamente diferente dele. Porque alma gêmea é cultura grega e não reino de Deus. E ele descobre que a pessoa que ele ama tem vontades diferentes da dele. Você vai para uma igreja e de repente você descobre que não é do jeito que você queria. E aí a pergunta que eu te faço é, já fez as contas? Está disposto a ir até o fim? Porque mais importante do que como você começa, é como você termina. Tem gente que já me ouve pregar faz tempo, então sabe o que eu vou dizer aqui. Já repeti isso aqui em muitas mensagens em outros contextos. Eu amo o culto da virada. 31 para 1º, é top. O pessoal fica olhando no relógio.
falta 10 segundos, vou mudar de vida. Falta 9 segundos, ninguém me segura. Falta 8, sai da frente, Satanás. Falta 7, vou emagrecer 30 quilos. Virou de 31 para primeiro. Ele fala assim, a dieta eu vou começar dia 2, porque tem resto de rabanada. Só vou correr lá pro dia 4 ou dia 5, porque eu tenho que comprar um tênis primeiro. Não precisa me responder, só para você pensar. Quantos meses de academia você pagou? E só foi lá uma semana. Porque mais importante não é como você começa, é como você. Uma das maiores redes de academia do Brasil ganha dinheiro, sabe com o quê? Com a desistência. Porque o cara paga o ano inteiro e só vai um mês. 11 meses fica de graça para a academia, porque você pagou e não foi. E o inferno se alimenta da sua desistência. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, você não vai parar pela metade. Colocou a mão no arado, vai até o fim agora. Não, para de graça. Tem alguém comigo? Tem 5 pessoas que acreditam nisso. Aqui na minha direita tem 5, aqui no meio tem 5, aqui na esquerda tem 5. O diabo pensou que você ia parar de novo. O inferno pensou que você ia recuar. Mas nós estamos aqui hoje pregando, profetizando. Nós vamos até o fim. Só quem vai até o fim faz aí aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Você vai até o fim. Quem crê que essa noite é profética? Quem crê? Esse projeto vai sair do papel. Esse livro vai ser escrito. Essa canção vai ser gravada. Ei, esse negócio vai virar realidade. Chega de deixar as coisas pelo meio. Você não vai parar a construção da torre. Você vai até o fim. Você vai até o fim. Você vai até o fim. Libera essa palavra aí, vai, libera para uns 10 aí. Você vai até o fim. 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 Porque você é discípulo de Jesus. Você vai até o fim. Só quem vai, só quem vai. Só quem vai até o fim. Só quem vai até o fim. Só quem vai até o fim. Oh! Chega! Chega de deixar as coisas pelo meio. Há quantos anos você está deixando tudo pela metade? Até hoje o inferno se alimentou da sua desistência. Até hoje o diabo riu da sua fraqueza. Porque você começa e não termina. Anota no seu coração: 2 de janeiro de 2025 é um novo tempo na sua vida. A torre vai ser construída em nome de Jesus. Agora escuta isso, o segredo aí até o fim. Pode permanecer de pé que a gente vai orar agora. Aí Jesus diz o seguinte, pastor Eduardo: qual rei que vai sair para a guerra e vem um exército contra ele, e ele não faz as contas, se com 10 mil ele pode vencer aquele que vem contra ele com 20. Ó, tem um exército com 10 mil, você tem um exército de 10 mil soldados, mas o seu oponente tem 20 mil. O que ele está dizendo? É uma guerra perdida. Então faz as contas se vale a pena entrar nessa guerra. Deus trouxe gente aqui para dizer: tem guerra que não vale a pena você entrar nela. Tem guerra que não vale a pena. Por que as guerras eram travadas nesse tempo? Por conquistas territoriais. Aí sabe o que Jesus está dizendo aqui para o cara? Para a multidão, perdão? Para ser meu discípulo, não dá para lutar contra a minha vontade. Não, para de graça, me ajuda. Ele está dizendo o seguinte: se você acha que vai poder resistir ao propósito que eu tenho para você,
Você vai lutar a vida inteira e não vai chegar a lugar nenhum, porque é uma guerra perdida. E tem gente que está numa queda de braço com o Espírito Santo. Vou, não vou, quero, não quero. Aí Deus te trouxe aqui para dizer: se rende logo. Se rende logo. Vai ficar lutando contra a chamada ministerial até quando? Se rende. Uau. Uma guerra perdida. Vai ficar lutando contra isso que Deus tem para a sua vida? Ah, eu não quero, eu não vou. É uma guerra perdida. Jacó lutou 97 anos da vida dele. Qualquer dia eu volto aqui. Eu estou tentando cavar, irmão, me ajuda aí. Para a gente fazer um seminário aqui sobre identidade e propósito. Jacó tinha 97 anos quando passou no Val de Jaboque. O cara passou quase 100 anos da vida dele lutando para não ser o que Deus queria que ele fosse. E tem gente aqui lutando contra aquilo que Deus te chamou para ser. Renda-se. Hoje à noite você se render. Deus já te pediu mais do seu tempo. Deus já pediu mais da sua finança. Deus já pediu mais do seu talento. Deus já pediu mais do seu dom. Deus está dizendo: para de lutar comigo, é guerra perdida. Renda-se à minha vontade. É por isso que Jesus termina o texto dizendo assim: bom é o sal, mas se ele degenerar, para que ele serve? O que Jesus está dizendo é o seguinte: quem começa e não termina, e quem fica nessa luta contra a minha vontade, é igual o sal que perdeu o propósito. Perde a sua utilidade, e você não foi chamado para ser inútil. Eu estou pregando para uma igreja útil. Estou encerrando agora. Você crê que a noite é profética? Você vai ser um instrumento muito útil na sua família. Você vai ser um instrumento muito útil nessa igreja. Vou liberar palavras aqui, quem quiser pega. A chama vai arder no seu coração. A chama vai arder no seu coração. Pastor Eduardo, vai chegar voluntário aqui para fazer trabalho, porque a chama vai acender. Chega de lutar contra a vontade de Deus. Você é sal que tem sabor. Se o sal se degenerar, para que ele serve? Para nada. E aí, irmão, não tem como falar de sal. Eu poderia falar muita coisa sobre sal aqui. Por exemplo, você coloca o sal na comida. Detalhe, irmão, o sal não é para salgar, é para temperar. Sal demais faz mal, de menos também faz falta. É para temperar. Agora olha que interessante. Você coloca o sal na carne, a carne fica com gosto do sal, mas o sal não fica com gosto da carne. Não tem como falar de sal, pastor, sem lembrar da mulher de Ló. Gênesis 19, 26. Ló vai para as campinas de Sodoma, vai para a cidade de Sodoma. Deus vai destruir a cidade por causa do pecado. O anjo vai lá, os anjos vão lá, pega Ló, vou sintetizar, a família, e vai tirando, a cidade vai ser destruída. De repente a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Já parou para se perguntar por que ela virou uma estátua de sal? Por que não pedra? Por que qualquer outra coisa? Por que sal? Quando eu voltar eu falo, brincadeira. Aquela região ali, depois você lê Gênesis 14, era um vale com 5 cidades. Entre essas cidades, 2, Sodoma e Gomorra. Essas cidades eram conhecidas como Vale do Sal. O sal que vinha daquela região era usado para pagar, para fazer negócios. Daí vem a palavra salário, vocês sabem disso, é do sal, fazer esse negócio com sal. E aquela região era muito rica de sal. E a mulher de Ló acostumou-se com o conforto do Vale do Sal. Quando ela estava saindo, ela olhou para trás, Deus falou: já que você gosta tanto desse ambiente, você vai se tornar parte dele. Porque é assim, ou você muda o ambiente, ou o ambiente te muda. Mas quem é discípulo de Jesus, Davi na caverna de Adulão, olha essa, 400 caras, bandidos, desempregados e amargurados. O que a filosofia ensina? Isso aqui não é crítica não, é uma realidade. Se você anda com 5 bandidos, você vai ser o 6º. Se você anda com 4 ociosos, você vai ser o 5º. Davi tinha 400 caras que não valiam nada. Qual era a lógica? Davi tornasse o vagabundo 401. Mas ele transformou 400 bandidos em 400 guerreiros.
por quê? Porque não foi o ambiente que mudou Davi, foi Davi quem mudou o ambiente. Não é o ambiente que vai te mudar, é você quem vai mudar esse ambiente. Você recebe essa palavra? Eu vou orar com você. Senhor, nós oramos em nome de Jesus essa noite. E a nossa oração, Pai, nos ajuda a fazer a Tua vontade. A Tua vontade, Senhor, muitas vezes vai contra a nossa, porque a nossa vontade é falha, a nossa vontade é fraca. E quantas vezes nós lutamos, começamos a construir as nossas torres e paramos, colocamos a mão no arado e olhamos para trás, expectativas erradas, projetos inacabados. Mas essa noite, nos dá da Tua graça, da Tua sabedoria, para concluir o que foi começado. Eu declaro essa palavra como profética, que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Escute aqui. Eu vou te fazer uma pergunta e vou devolver o microfone agora. Quando eu terminar a pergunta, você vai reagir. Faça um barulho de adoração pelo nível que essa palavra te abençoou. Deus te abençoe! Aleluia. Nós estamos muito felizes por aquilo que Deus tem feito. Eu sempre digo que eu sempre vou perder para o Senhor, sabe? W.O. Já viu o W.O.? Eu sempre vou perder para Jesus, irmão. E de repente tem coisas que Deus está te pedindo há muito tempo. Tem coisas que Ele está te pedindo há muito tempo. Eu sempre vou perder para Ele. Sempre. E às vezes a gente considera lucro tanta coisa, que na verdade é perca. No final das contas é prejuízo de tempo. No final das contas é só embaraço, é só atraso. Eu sempre vou perder para Jesus, irmão. O que Ele pediu para você? O que Ele falou no teu coração? Por que você está resistindo? Quanto tempo você está resistindo? Quanto tempo você está em reticência absoluta, resignado à tua própria vontade, aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, a tua opinião, a tua ideia? Às vezes a gente ficou apaixonado a uma ideia nossa e preso a uma ideia nossa, e a verdade é que o Senhor está dizendo, não, eu tenho algo preparado para você, eu quero que você caminhe no nível da esperança. Eu disse no Réveillon, eu disse na virada, eu disse, olha, nós precisamos caminhar no tempo da esperança. A gente precisa abandonar a frustração, porque frustração e esperança não caminham juntas. Assim como o Tiago diz que de uma mesma fonte não pode produzir duas águas. Meu irmão, frustração e esperança não caminham juntos. Você precisa definir como é que vai ser o teu ano. O tempo da frustração, abraçar a frustração ou abraçar a esperança. Eu prefiro abraçar a esperança. Eu faço escolha pela esperança em crer, e crer até o fim, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para poder cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu, porque Deus começa e termina. Tudo que Deus começa, Ele termina. Tudo que Deus começa, Ele termina. Deus começou a grande obra na tua vida, meu irmão. Ele está te chamando para poder concluir tudo aquilo que Ele te prometeu no teu coração. Não resista àquilo que Deus quer fazer, não. Esteja disponível para aquilo que Deus quer fazer. Porque Deus pode pegar coisas pequenas. Eu disse em Jó no capítulo 8, no verso 6, vai dizer, embora teu princípio tenha sido pequeno, o teu final será grandioso. Coisas pequenas, ínfimas, tacanhas, pequenininhas, simplórias, as pessoas passam e nem notam, ok? Deus pode pegar coisas muito pequenas, muito ínfimas, tacanhas,
e transformar em coisas grandiosas para o louvor e a glória dele, irmão. O que a gente precisa abandonar? O que a gente precisa deixar para trás hoje? O que a gente precisa aborrecer agora? Para que a gente possa abraçar o plano de Deus na nossa vida, abraçar o plano de Deus na nossa casa, abraçar o plano de Deus no nosso ministério. De repente alguns estão resistindo ao chamado de Deus, e Deus está te chamando para perto agora, para conhecer a sua vontade, revelar a sua vontade, revelar o seu amor, revelar o seu favor, revelar o seu cuidado, revelar aquilo que Ele quer na sua vida e através da tua vida, irmão. Este é um novo tempo, e um novo tempo depende de um novo você. Eu disse outro dia, olha, um 2025 novo, ok, maravilhoso, então eu quero também, maravilha. Mas um 2025 novo depende de um novo você. O novo você depende exatamente daquilo que você vai deixar para trás. O que você está disposto a deixar para trás para poder abraçar aquilo que Deus quer? Embora teu princípio tenha sido bem pequenininho, o teu final já está escrito. A minha e a tua história, o teu final está escondido no Senhor. Amém ou não amém? Eu tenho certeza que é apenas o começo de coisas grandiosas que Deus vai fazer nas nossas vidas. Jesus disse, não adianta eu ganhar o mundo inteiro e me perder. E de repente me perdi. Eu me apoderei de grandes coisas, de geografias novas, mas meu coração foi se perdendo. Me livre, Senhor, de perder a mim mesmo, de perder a minha própria alma, de me perder no caminho, de me perder na estrada, de me perder na trajetória. Não, eu quero abraçar o teu propósito, eu quero abraçar a tua palavra, eu quero abraçar a tua vontade, eu quero abraçar a esperança. Porque aqueles que esperam no Senhor, eles voarão como águias. Eu sei que aqueles que esperam no Senhor não verão a morte, mas viverão para a eternidade, ao teu lado. Eles jamais se perderão. Me livra, Senhor, de perder a mim mesmo, de perder o meu coração. Eu quero te abraçar, te contemplar, dia a dia, hora a hora, semana a semana. A Bíblia diz que se eu contemplar Ele, a glória dele, eu vou sendo transformado diariamente, dia a dia, semana a semana. E o propósito de Deus está plantado dentro do teu coração. E o Senhor quer que você floresça para contemplar a grandeza de Deus a essa terra. O pastor Renan disse, o Senhor enviou servos e trouxe os servos, mancos, coxos, paralíticos acessaram. Quem foi buscar os servos? Eu estou clamando, pastor Renan, por servos. Eu não estou clamando só por convidados. Não. Eu estou clamando por servos, Vanessa. Porque disponibilidade é um dom. Servos. Tem muito convidado, mas Deus quer transformar o convidado em servo, para que a gente possa abraçar o seu propósito, abraçar a sua palavra, para que a gente possa ganhar a cidade. O Senhor está nos chamando, nos levantando, está levantando você para isso. Você tem orado e clamado, ok? O Senhor está respondendo você e dizendo, ei, você é a resposta da oração que você está fazendo. Esse é o novo tempo. E esse novo tempo, e essa nova estação, e esse tempo de esperança, depende exatamente de como você responde a pergunta de Jesus. Você quer ser meu discípulo? Como você o responde agora? Nós cantamos isso, nós oramos isso às vezes, mas responder isso não é tão simples assim, porque não pode ser só uma instrumentação retórica, precisa ser uma realidade prática, precisa de vivência, de compromisso, de entregar-se plenamente, totalmente, sem reservas. Feche os teus olhos. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Nós nos alegramos com aquilo que o Senhor tem gerado em nosso meio, e aquilo que o Senhor gerará a partir dessa noite, das sementes, das palavras liberadas. Senhor, nós queremos vencer tudo aquilo que muitas vezes tenta furtivamente tirar a gente do centro da tua vontade, do seu querer. Mas nós queremos nos entregar plenamente ao teu propósito.
Nós queremos nos entregar, meu Pai, plenamente à Tua vontade. Nós não queremos resistir àquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Hoje nós dissemos: eu quero, Senhor. Eu quero abraçar o Teu querer, eu quero abraçar a Tua vontade, eu quero abraçar a Tua palavra, eu quero andar contigo. Eu quero, meu Pai, que o Senhor entre nas lacunas do meu ser e possa produzir cura na minha alma, a fim de que eu ande e caminhe para a Tua glória. Me visita. Nos visita hoje, visita esta igreja, visita este lugar, visita os meus irmãos, levanta eles. Eu sei, meu Pai, que o Senhor está nos chamando para um novo tempo, para começar e terminar. Para começar e dar fim no acabamento àquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Não é só começar, nós queremos dar fim no acabamento àquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. Nós queremos concluir, nós queremos, meu Pai, terminar melhor. Embora o nosso princípio tenha sido pequenininho, eu sei que o final será grandioso. Eu sei que a história, meu Pai, já está reservada para nós. E é uma história grandiosa. A palavra do Senhor já foi revelada. Os céus já foram abertos sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre o nosso ministério, sobre, meu Pai, cada um dos meus irmãos. Invade a vida deles agora, levanta eles agora, traz força agora, anima, meu Pai, o coração do abatido agora. Levanta o Teu povo nesses dias. Espírito Santo, levanta Teus filhos com ousadia, com coragem, com vigor, com força, com entendimento daquilo que o Senhor tem, meu Pai, suplantado em nós. Nós declaramos, meu Pai, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. É isso que nós cremos, orando a Ti, através do santo nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor bem forte nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Coloca aqui o cartaz de novo. Nós estamos terminando, mas meu irmão, só começou. E quem começa, termina. Então eu te espero até domingo de manhã, todo dia aqui. A sua missão é trazer mais um 100 junto contigo, gente com fome. Fome de Deus. Precisamos ter fome. Fome da sua palavra, fome de Jesus. Gente que não é só emocionada, não, irmão, gente que tem fome, que ama Jesus de todo o seu coração. Então esteja aqui amanhã, esteja aqui sábado, esteja aqui domingo. Amanhã vai ser poderoso em nome de Jesus. Nós teremos mais convidados aqui que vão trazer uma palavra do céu para o teu coração. Amém ou não? Posso contar com você, amado? Estamos juntos, sim ou não? Amanhã, às 8 horas, no sábado, 7h30, domingo, 9h30 da manhã, um café maravilhoso. Amém? Vou colocar o número do Pix aqui da igreja também, enquanto os meninos vão cantando uma canção. Eu já quero liberar você, para que você possa ir embora cheio de Deus. Quem foi abençoado nessa noite aqui? Deixa eu ver. Quem foi abençoado por esta palavra? Então, se você puder, oferte ao Senhor. Você que vai dizimar, dizime. Você que vai ofertar, faça uma oferta de amor agora ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar você poderosamente. Que o Senhor possa levar você para a tua casa cheio de Deus. Que você transborde no meio da tua família, transborde no meio da tua casa. Amém ou não amém? Amanhã vai ser um dia poderoso. Hoje foi incrível. Obrigado, pastor Renan. Obrigado, Vanessa. Deus abençoe vocês por tudo, por todo amor. Ama a vida de vocês. Levanta a tua mão direita mais alta enquanto você vai ter liberdade para poder fazer a sua oferta. Eu quero já te abençoar em nome de Jesus. Eu te espero amanhã às 8 horas. Vitor, meninos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por tudo. Que honra, que privilégio receber vocês aqui. Muito bom. Eu espero que a gente possa fazer isso várias outras vezes. Esse menino está tocando no Brasil inteiro. Embora o teu princípio tenha sido pequeno, o teu final será grandioso. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Ele começa e dá fim no acabamento. Ele termina. E tudo que Deus prometeu na vida do Vitor, na casa do Vitor, toda a palavra que foi liberada ao coração dele um dia, floresceu. E é só o começo, amém?
O João 20 está tocando o Brasil inteiro. Eu abri o Instagram outro dia e estava lá, top 1 no Spotify. É só o começo. Você pode aplaudir o Senhor por isso. E eu pedi para o Rafa, fala com o Vitor, ver se ele... Eu amo muito ouvir ele. Eu falei, Rafa, fala com o Vitor se ele pode vir na quinta-feira. Aí o Rafa falou, pastor, deu certo. Eu fiquei alegre, porque você estaria aqui. Fiquei muito feliz. Me senti muito honrado. Que Deus te abençoe muito, muito obrigado. Amém? Levante a tua mão direita o mais alto que você pode. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que as doces consolações do Espírito estejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Quem crê diz amém. Deus abençoe você. Até amanhã, em nome de Jesus. Tem lugar na mesa, pode se